Como eu fiz isso? Eu não sou uma pessoa burra, ignorante. Eu sabia que era o Robin, eu sei o que é Netherlands. Que horas que eu falei isso? Como ninguém me ajudou, não deu um toque. Bom, também ninguém tem essa obrigação. Então foi muito legal para mim profissionalmente passar por É isso aprendizado. e continuar. A internet é um espaço. Eu não só acredito, como eu defendo ferrenhamente a internet livre. Não acho que deva ter nenhum tipo de fiscalização De censura totalitária mesmo, em cima, de censura, sem nomes bonitinhos. Aqui a gente tem que falar, né? A real, aliás, eu sou... Regulação. E essa é uma preocupação constante, né? Do bom jornalismo, do bom jornalista, do bom veículo de comunicação. A credibilidade, né? Porque uma barrigada dessas, como eu digo, pode acabar com a sua credibilidade Sem para dúvida. sempre, né? Salve, salve, galera! Estamos nós aqui de novo, mais um capítulo do nosso querido Várzea Executiva. Hoje, como eu sempre falo, mas hoje, de fato, temos convidadas muito especiais. Uma em especial, que vocês vão adorar, que ela é filha do camisa 10 mais famoso que eu conheço, que é o meu amigo Salgueiro. Vai estar aqui prestigiando a gente. Vamos em frente, Salgueiro, mais uma jornada. Camisa 10 famoso, pô, quem será que é, né? É ele. Maradona, Rivelino, né? Não, Pelé. Salgueiro. Bom, eu vou apresentar as duas, vou falar das duas, mas eu quero falar de uma outra jornalista fantástica, maravilhosa. Cada vez que eu vejo ela apresentar um programa, eu falo, essa mulher foi feita para isso, né? Adriana Reis. É uma honra tê-la aqui conosco. Que honra ter vocês parece. duas aqui. Tawane, Imagina. minha filha, minha preciosidade, mas é uma honra ter vocês aqui. Esse mundo feminino precisa vir para esse lado e transmitir a sensibilidade que normalmente, né, falta muito ainda desse toque feminino. Então a gente quer que vocês fiquem à vontade para vocês dissertarem sobre os Sejam nossos muito temas. bem-vindas, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Acho que, primeira coisa, se vocês pudessem se apresentar, falar um pouco da história de vocês, Claro. para a gente aquecer os motores. Sei lá. Obrigada a vocês pelo convite, pela forma carinhosa, aliás, com que fizeram esse convite para mim. O Edson Salgueiro, especialmente, pai da minha querida colega, amiga Tawane Catan, que eu tanto admiro também, assim como vocês, porque passei a conhecer o programa, né, depois do convite. E, puxa, tão de parabéns. Obrigado. Então, me sinto muito feliz de participar. Não sou de aceitar muito ir em podcast, não curto muito participar de entrevista, mas o convite foi tão especial e o programa de vocês é tão legal que eu falei, nesse eu vou. Muito Ainda obrigado. mais ao lado É uma honra. da nossa querida Tawane Catan, É uma que honra. puxa, filha do Edson Salgueiro, então, adorei saber. E conhecer o pai também, uma pessoa bem bacana e especial. E o Wilson, valeu desde que pisamos aqui. Vocês e a equipe de um carinho enorme com a gente e atenção. Valeu mesmo, Obrigado. né, Tawane? Com certeza. Eu que agradeço o convite também. Seu convite que acabou partindo também. Obrigada, claro, ao meu pai por essa oportunidade. Ao Wilson, conhecer o estúdio aqui do Várzea e estar ao seu lado, nunca que eu imaginei. Pois é. Já te assisti muito e agora estou do seu lado participando de um podcast, enfim, mais do que isso, trabalhando com você, né, praticamente. Por mais que sejam momentos pontuais ali, é uma pessoa que eu assistia e agora estou trabalhando junto, é uma pessoa que eu admiro, que é só dar a palavra e segura, né, bem aquela coisa de apresentadora, segura assim e dá o texto, é impressionante. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Imagina. Fala fácil, né? Caramba. Obrigado. Isso vai ser um aprendizado para nós, gente. Para nós dois Certeza. e para todos vocês que estão aqui com a gente. Capítulo muito especial, vai ser um aprendizado para todo mundo. Vamos em frente. Então, e aí eu queria que vocês falassem um pouco do jornalismo hoje, comparado com o jornalismo lá de trás. A Adriana vai ter uma referência bem maior para falar dessa diferença do jornalismo. E a Tawane vai pela observação dela, pela experiência que ela tem hoje, pelos lugares que ela passou dentro do jornalismo. Eu queria que você falasse um pouco como vocês enxergam essas diferenças. Que são muitas, aliás, pelo menos na minha opinião. Tá, quer começar falando? Até porque a Tawane tem um olhar mais como repórter, né? Eu fui a vida toda mais apresentadora, apesar de ter feito
várias reportagens ao longo desses 20 e poucos anos como jornalista televisiva, né? Mas mudou bastante, né? O comportamento das redações. Eu acho que você com certeza vai ter essa referência maior, né? A minha experiência no jornalismo ela é muito curta, por mais que eu já tenha me formado há alguns anos. Eu passei um tempo aí no marketing, na produção de conteúdo, tinha ali uma pitada da habilidade jornalística no trabalho, mas não o ofício em si. Então, eu entrei na Revista Oeste depois de anos de formada, eu nem sabia que eu trabalharia de fato com esse jornalismo de reportagem, porque eu gostava. E nasceu é difícil. repórter, então, só descobriu quando a oportunidade apareceu. Eu sempre gostei de falar, de ler, né? Então, mas assim, mudança no jornalismo, eu acho que a experiência que eu tenho é mais de leitora e telespectadora. Eu acho que não só a questão dos recursos, muito material mudou. Hoje, com o celular, você faz uma reportagem, um celular bom, com um bom espaço de memória e um notebook com um bom editor. Se bobear agora com a inteligência artificial, que eu acho que é um recurso positivo se você usar, de repente você nem contrata mais cinegrafista, nem iluminador, você faz ali o negócio. Sozinho. É claro que assim, né? Não acho que deve tomar o espaço, essa é uma outra discussão. Mas acho que não só os materiais mudaram bastante, mas eu acho que a forma de fazer, pro bem e pro mal. Exatamente. Pro bem e pro mal. Então, legal, a internet é um espaço. Eu não só acredito, como eu defendo ferrenhamente a internet livre. Não acho que deva ter nenhum tipo de fiscalização totalitária em cima, de censura, sem nomes bonitinhos. Aqui a gente tem que falar a real. Aliás, eu sou totalmente a favor de falar a real. Então, eu acho que teve muita mudança material, de recurso, de profissionais. E pro bem, como eu falei, você tem poucos recursos e um resultado bacana. Pro mal, eu acho que aconteceu... A coisa tem que ser muito mais veloz, muito mais rápida. Então, a competição para quem dá o furo primeiro. Antes, uma notícia do domingo, um jogo de domingo, saía na segunda-feira no Estadão. Tinha que esperar o jornal impresso, né? É ao vivo, sai ali a cobertura minuto a minuto. Você tem lá a cobertura minuto a minuto. Você tem grandes influenciadores que estão em posição de narrador com um canal no YouTube ganhando muito dinheiro e tendo muito espaço. Compram a transmissão, eu tenho esse dinheiro aqui, comprei a transmissão, agora eu transmito, tô lá em campo. Verdade. É claro que a linguagem acaba mudando um pouco também. Por ser influenciador, talvez o cara não tenha, sei lá, um certo cuidado com a linguagem, então ele vai falar de qualquer jeito, então também tem isso. A comunicação ela é passada hoje de várias formas, é o que eu falei, eu não vejo problema. Por mim, eu espero que as pessoas falem mesmo e tenham essa liberdade, mesmo que eu não concorde com elas. O que eu queria saber da Adriana, dentro desse assunto, essa questão do jornalismo ser ágil, porque a gente precisa, a notícia aconteceu e você tem que passar a notícia. Como vocês conseguem fazer, e acho que a Adriana tem bastante experiência nisso, fazer esse ponto de equilíbrio entre eu preciso ser ágil, porque é uma notícia furo, mas eu tenho que ter responsabilidade sobre essa notícia. Uma excelente pergunta, né? Não dá uma barrigada, né, na ânsia. Chama barrigada no meio jornalista? Chama. Barrigada no futebol é outro. Mas é coisa ruim também. E essa é uma preocupação constante, né? Do bom jornalismo, do bom jornalista, do bom veículo de comunicação. A credibilidade, né? Porque uma barrigada dessas, como eu digo, pode acabar com a sua credibilidade para sempre, né? Então tem que verificar a fonte, a informação, o quanto antes que o seu concorrente. Para você poder dar em primeiro lugar, o que é importante, né? Isso atrai seguidores e fortalece a sua credibilidade, mas sempre com essa preocupação, né? Você verificou? Tem certeza que foi essa pessoa? Certeza que ela falou isso? Certeza que foi neste local? O mínimo do mínimo ali tem que ter uma segurança, de repente dar uma morte, né? Não. E até, eu vou acrescentar, vocês falaram de internet, a gente sabe que tem muita fake news na internet. Eu mesmo recebo no WhatsApp, recebo no e-mail alguma coisa, e se eu não vejo que tem uma certa credibilidade, tenho dúvida se aquela notícia é verdadeira ou não. Quando é que a minha dúvida se desfaz, e da grande maioria? Quando ela sai na imprensa aberta. Tá vendo? Quando ela é falada por pessoas como vocês, aí a gente fala, não, se elas estão falando é porque é verdade. Então você veja que a responsabilidade é muito grande. Um dos das formas que me ensinaram a checar se as notícias são fake ou não, é checar se elas estão no noticiário aberto. E aí você vai ver se não foi alguém que fez uma figurinha, uma inteligência artificial, alguma coisa desse tipo, alguém já repetiu aquilo, já saiu. Então é verdade.
Então, isso Você aumenta pergunta, né? muito mais a responsabilidade. Quem falou isso, né? Quando te contam, mas quem falou isso? Ah, tal pessoa. E essa pessoa, se ela tem Exatamente. credibilidade, você fala, opa, então Exatamente. Ou aonde você viu em determinado Isso. veículo. Ah, então tá. E ao mesmo tempo se fala, ah, tal pessoa, tal veículo. Ah, então então não sei. não, é. Peraí, Então não. vamos esperar. Vamos lá nos mais confiáveis, verificar se já deram também. Não deram ainda. Opa, então tem algo estranho. É isso Mas mesmo. vocês já viveram algum momento assim que a direção, o diretor da revista ou do programa falou, não, isso aqui é furo, tem que passar, e vocês tiveram que passar e depois, Não tinha putz, certeza. não era bem aquilo? Vocês viram alguma situação assim? Não precisa nem citar o nome Olha, necessariamente. Com certeza alguma coisa muito perto, já passei, já vivi, nada muito marcante, mas vocês estão falando e eu estou lembrando sem parar de algo que aconteceu essa semana no trabalho, que tem muito a ver com isso, mas não posso revelar em detalhes exatos para preservar aí questão de fontes e Sim. segurança da Revista Claro. Oeste, mas veio uma notícia, quase entramos e até era segura. E aí tivemos cautela acima da média, não entramos, e aí veio o furo por outras Alguém fontes, fez. bombou, e aí a gente ficou naquela discussão, puxa, Devia esse ter furo feito. era nosso. E aí chegou-se à conclusão também de, não, foi melhor assim. Eu também acho. Foi melhor assim, a gente Também se preservou, de alguma forma achamos melhor segurar mais um pouco, e a gente é uma equipe, né? Então, o que você acha? Eu seguraria, o que você acha? Ah, eu daria, o que você acha? Maioria segura? Então, vamos esperar. É. E aí não adianta depois querer culpar, é uma decisão em conjunto, a gente pode aprender Claro. com ela para uma próxima que vai acontecer daqui a 5 minutos, amanhã ou daqui a uns meses, né? Sim. Eu acho interessante isso, né? Porque eu fui pensando enquanto vocês estavam falando, a velocidade, ela é um valor, a credibilidade é outro. É. Uhum, Aí, na disputa, na minha visão, a credibilidade, ela ganha no fim. Por quê? Porque você fala assim, putz, o jornalismo mudou, hoje está muito mais rápido. Quem dá o furo primeiro ganha. Ganha o quê? Porque dependendo, é mais positivo para quem tem a credibilidade. Se o cara dá o furo e dá ruim, é presepada, é barrigada, como a gente fala, quem tem credibilidade vai ter ponto positivo. Uhum. Então, que nem você falou, isso aqui, será que é confiável? Deixa eu ver nesta fonte. Então, o valor credibilidade ainda é mais buscado pelas pessoas. Eu tenho uma E não forma a rapidez. de falar o que você falou de uma outra visão, que é assim, a credibilidade, para mim, ela é estrutural e de médio e longo prazo. É isso. Ah, sim. É isso. A velocidade, ela é pontual de curto prazo. Exato. Então, mesmo que você acerte ou erre na velocidade, vai passar. Agora, se você acertar ou errar na credibilidade, vai te seguir pro resto da vida. Exatamente. O que vocês falaram é uma coisa muito interessante, porque leva a gente a pensar que nós estamos vivendo um mundo de imediatismos. Verdade. Tudo tem que ser para ontem, tudo muito rápido, as pessoas não têm paciência. Você vai ver lá no celular os cortes e a pessoa não tem... Você perde a pessoa em alguns segundos, ela já não vê mais. Ela não quer ver com mais profundidade, ela quer ver tudo A manchete e o Isso. quanto antes. muito rápido. E ter essa paciência, essa cultura que é de calma, né? Você falou, credibilidade é mais prioritário do que a velocidade. Eu também acho. Essa Pra gente é. responsabilidade, né? Mas sabe que não pode falar muito por aí, dá o furo, né? Não pega bem também, reclama, viu? Aliás, se usa Tem que muito tomar isso. cuidado. Tem que ser, deu em primeiro lugar, foi pioneira, foi ela pior que revelou. tem algumas Agora coisas. falar, tal pessoa deu o furo, daí depois falam, quê? A Adriana é ótima, né? É ótima. Não, mas o pior é que é verdade, é um cuidado de Não é linguagem. brincadeira, que, porque acontece às vezes você tá ali ao vivo transmitindo uma notícia séria e você fala, quem deu o furo, você vira piada e você tava falando Verdade, sério, né? Então verdade. tem E hoje, pra horas e virar tem horas, meme? tem que achar Não, termos variados. Tem um meme, não sei se vocês já viram Tem? na internet, de uma jornalista mineira, e que com o sotaque bem carregado de mineiro, e ela tá num telão assim, com 2 jornalistas do lado do noticiário. Eu não sei de onde é, porque eu recebi no WhatsApp várias vezes. Ele circula periodicamente. E aí, ela dizia que ela estava chegando no ônibus, que o ônibus estava muito apertado e que parecia uma gaiola. E aí ela completa falando assim que naquela gaiola os caras iam dar uma comidinha para ela pelo furinho. Meu Deus! Ela mas aí- caprichou, hein? Aí- Ela foi não, sem na querer, hora, né? todo mundo percebeu no estúdio, Meu Deus. foi uma risada geral. Imagina. É muito engraçado. Se eu achar, virou mexer, eu recebo isso aí. Não sei Tadinho. como vocês não receberam. Mas você sabe Tadinha, que essa é quando uma ela fala, preocupação não foi isso que eu quis constante, dizer. né? Uma preocupação constante de apresentador, né? Os Porque você tá ao cacoetes, ar, como ao que é que vivo. fala? Quando junta o fim de uma palavra com o começo por de exemplo, outra, cacófago. cacofonia. É. Quando você fala assim, é latinha, tipo,
E principalmente o acontecendo. pessoal dos comentários, que a gente lê muito chat ao vivo no programa que eu tô apresentando verdade. atualmente. Tem né? essa é uma coisa que mudou, né? Você pode falar, Maior antes medo. não tinha isso. Não tinha Chat isso, ao vivo. chat Então, ao se a vivo, gente né? comete um erro, palpitando no meio do programa. se a gente vê alguém, acho que a pressão é maior talvez, né? Tipo assim, essa roupa não ficou legal, ou então, isso que você falou é ruim. Na hora você vê, aí você tem que ter uma não pode se estrutura ali, magoar né? muito facilmente, porque não é só elogios, Não, e o que é né? pior hoje em dia, você errou, é o que o público mais quer, vira Amam. meme. Uhum. Aí é esse meme fácil. se E perpetua. vocês que são do mundo do futebol conhecem bem o Netherlands, né? Ao longo dos meus 20 e poucos anos de carreira, eu só tenho o Netherlands, num momento de muita Ficou marcante pressão isso e aí. informações Você não na soube minha disso? cabeça, né? Do quê? Essa Ele não história sabe? dela? Não. Conta Não, aí, não sei essa história. Conta ele essa vai história. morrer de Conta. rir. Isso é um case. Eu tava cobrindo a Copa de... A Mirella que sabe, pra me ajudar. É legal isso. Alô, Mirella. Olha lá, pessoal, Ponto aqui, ó. atenção, atenção. Não soltou ó, no Foi a ponto do aqui, 7x1, a do 7x1. Do 7x1. Ah, foi do 7 a 1? Não 2014. foi? 2014. Eu tava no Band 2014. Esportes, com o goleiro Sérgio, do Na Band? Palmeiras, na Band. Gente no ponto, transmitindo imagens ao vivo, anotações fazendo a entrevista com ele. E aí, segura imagem, aquela loucura. E aí o Robin passou pro vestiário Robin. e eu tava Sei, acompanhando, da né? Holanda. Sabia que ele tava indo muito bem em campo. E escrevendo e falando aqui, ouvindo orientações, falei, e aí vai o Netherlands, grande Netherlands. guerreiro pro vestiário, porque os outros jogadores estavam com os nomes próprios atrás. Aham. E a Holanda veio com esse do Netherlands. Nesse dia eu nem percebi nem o que eu estava falando, sabe assim, piloto automático Eu não soube mesmo? dessa. E o pessoal do Switcher não me avisou correndo. Você acabou de chamar o Robin de Netherlands. E ficou. E aí o pessoal começou a falar, você viu o que você falou? Você viu o que você falou? Mas é Milton legal isso aí, Neves é um foi quem me marketing. Mas aí ficou contou. registrado. Não foi legal não. Não? Eu imagino que não. Mas Tem umas assim, o que histórias, foi né? legal foi psicologicamente, sabe? Superar a Sim. zoação que acontece até hoje, o erro, né? A Sim. nossa própria autocobrança. É maneiro. Sim. Como eu fiz isso? Eu não sou uma pessoa burra, ignorante, eu sabia que era o Robin, eu sei o que é Netherlands. Que horas que eu falei isso? Como ninguém me ajudou, não deu um toque. Bom, também ninguém tem essa obrigação. Então foi muito legal para mim profissionalmente passar por É isso aprendizado. e continuar. Não Sabe uma coisa que eu me quero fechar, provocar vocês? ficar com Que medo. no nosso meio, né? Eu falei para vocês que o Várzea tem um tripé. Aham. Mundo corporativo, Uhum. comportamento humano e o esporte, mais particularmente futebol. Dentro do meio do futebol e empresas, acontece isso porque onde tem gente acontece, que é os egos inflados. Eu acho que no meio televisivo, jornalístico, né, Deve ser mais. deve né? ter muitos egos lá. Né? Acho que tem alguns, né? Eu costumo brincar que é o bichinho da TV picou fulano. É o Porque bichinho a da pessoa TV, né? é o bichinho da TV, porque a tela ela é tentadora, assim, eu acho. E até porque você fica visualmente conhecido. No texto, você já tem eu vi tua matéria, você é a fulana. Visualmente, na Pois é. rua Personifica, acontece. né? E Então, vicia, porque você quer cada vez fazer melhor. Você sente e isso você também? tem que, ao mesmo tempo, estar bonito, né? É natural Bem que eu tenho que estar apresentado, né? bonito. Então, ó, Imagem, tá vendo, ó? É tudo que soma, é a Mas, imagem da pessoa. A já é imagem uma é uma vaidade. coisa que é uma vaidade muito forte, a imagem, né? Pro bem e pro mal, é natural, são duas coisas. Então, é uma soma de fatores. Pra mim, o bichinho da TV picou. E você sabe uma coisa que eu já não gosto muito quando eu vejo uma profissional muito preocupada com maquiagem, na sala da maquiagem, sabe? Parece Aparência. que ela fica 5.000 horas ali. Não, esse fio, esse não sei o que. É uma coisa que me intriga. Eu falo, nossa, sabe, cadê a preocupação em tá lendo, Conteúdo, né? é. Não, tá bom, ok. Porque a maquiagem da TV veio só para tirar brilho a princípio, né? Aquele pó que tira o brilho que quando bate a iluminação incomoda um pouco na imagem. Eventualmente corrigir um roxo, uma espinha, aí a mulherada foi pirando, principalmente mudou, a mulherada, Se né? transforma. Isso mudou Nossa, muito. foi virando uma maquiagem de noiva, de casamento. A gente É, ficava mas, uma gente, hora, na hora fala que uma sai, A gente vê essa coisa de preconceitos que vai se formando ao longo do tempo, alguns que vão sendo quebrados e vão se formando outros, né? A gente percebe que as relações humanas, a sociedade humana, ela é complexa, né? E, por exemplo, fala de cabelo, vocês estão falando de tingir ou não cabelo? Por que falam, né, que o homem quando está com cabelos grisalhos é charmoso e a mulher fica velha? Tem isso, Depende né? da mulher. A Meryl Streep lá no Diabo Veste Prada mandou bem. Mulheres América. grisalhas, Tem Incorporou, mulheres que incorporou. ela mandam tá bem. linda nesse Mandam bem. filme mesmo. Mas tem esse lance, não tem?
Tem. E tem uma moda atual que e muitas Homem mulheres acima do deixar o branco, peso né? também não é tão terrível eu quanto acho a que- mulher, parece. Depende, né? Depende muito. Depende. Tem Então, eu coisa fiz que- esse paralelo do Aham. cabelo branco, na verdade, Porque para eu falar... estou gorda e ela com cabelo branco, né? Mas ele conseguiu mandar a Difícil, mensagem que pessoal. queria. Pinta esse cabelo branco. Na verdade, Adriana, porque eu sei que essa competição que existe em todos os meios profissionais, empresas têm isso, né? Principalmente mulheres que assumem um papel mais de liderança, um papel mais protagonista, Uhum. ela sente um pouco de uma discriminação ainda. Melhorou muito, porque hoje você tem, no mundo esportivo, por exemplo, tem um monte de mulheres, repórter, comentando o jogo, né? É normal Aham, hoje, sim. isso. E no meio do futebol, a gente vê mais também as mulheres, tem mais incentivo no futebol feminino. Uhum. Tá? Como vocês veem hoje, se isso afeta vocês, em que nível, essa questão do machismo? A mulher já te olham meio assim, lógico, para uma apresentadora, talvez ali você se sinta muito diferenciada, né? Uma jornalista, você se sente diferente. Mas, mesmo assim, no meio, vocês sentem um machismo, às vezes, interferindo? O que você acha? Eu acho assim. Estão pensando se deve falar ou não? Não, eu já não. ouvi comentários, Existe, né? Tipo, com já certeza. tá velhinha, já chega, né? Por que não aposenta? Umas coisas assim. Temos Já um deu, né? jura- Tá gordo. Jura que falaram isso? Eu ouço Nossa, muito nos coitada da bastidores Adriana, coisinhas Adriana. assim sobre homens também. Ai, já deu, né? Já tá um dinossauro da TV. É desrespeitoso, mas fazer o quê, né? Não, Sua eu opinião. acho que é um tema que, assim, antes tem dois lados aí, né? As pessoas, elas se sentem muito afetadas quando tocam em alguns temas. Então, fiquem ainda assistindo, porque não vai acontecer nada aqui. Não vai ter lacração nem nada disso. Já já a gente vai avaliar um por um que está aqui acompanhando. Calma Quero aí, ver. continua aí. A ideia não é cabelo essa. também. Eu acho que, assim, existem dois lados. Tem um lado que, de fato, aponta para problemas reais. Existem esses problemas, existem comentários baixos, alguns diretos, tipo convites para almoço, gente casada, acontece. Vamos lá almoçar. Pra que raios eu ia almoçar com você, né? Existem também os mais sutis e comentários muito baixos, fora as mensagens no privado, né? Existem pessoas que elas acham que eu dei algum tipo de liberdade a elas que eu não Você dei. recebe, então? Tranquilamente. Caramba. Por que não vamos nos encontrar? Não teria motivo algum para encontrar. Então, assim, o tipo o brasileiro, ele gosta de chegar na casa e colocar o pé na mesa, né? Não é assim. Ultrapassar uma Não é linha. assim que funciona. Não abre a geladeira a primeira vez que você vai. Então, assim, eu acho que existem dois lados. Tiradas, Existem né? problemas reais. Não, porque existem problemas reais, que tem um lado aí que aponta para esses problemas. Aqui oferece soluções absurdas e reais. Mas existem mesmo esses problemas. E existe outro lado também que tem a frescura. Eu acho que, assim, como repórter, tá falando antes, é um meio que, assim, quando você vai para o mundo, você automaticamente enfrenta um mundo masculino. O mundo é mais masculino, né? Você vai para o mundo, você vai à guerra do dia a dia, tal, e depois você volta para casa, você quer aquele aconchego, que são características de tendência um pouco mais femininas. É mais natural você ter esse aconchego de uma mãe, por exemplo, né? O abraço da mãe. Então, eu acho que o mundo, por si só, quando você sai de casa, ele já é masculino. Você já tem que enfrentá-lo. Eu, por exemplo, sou da rua. A Adriana é mais do estúdio hoje, né? A rua castiga muito. Você tem chuva, você tem sol, você tem imprevistos. Se algo acontece com o teu material e você não tem outro para repor, você faz como? Volta como? Perdeu. Eu sou abordada na rua, principalmente no centro. Porque as pessoas lá... eu acho que tem muito mais diversidade, né? De pessoas ali. São Paulo é muito diverso. Qualquer comida típica paulista não tem. É tão multicultural que é difícil você ter uma coisa mesmo. muito... Verdade. Então, o que acontece? No centro de São Paulo, por exemplo, eu sou constantemente abordada. As pessoas, às vezes, só querem me abordar para ter o mínimo de atenção. Porque elas me veem com o microfone e uma câmera, então elas querem perguntar que dia é hoje. É assim, é nesse nível. São carentes. Qual é a rua tal? Tem pessoas... Tô vendo que eu tô trabalhando, né? Tem pessoas ali para ela perguntar, mas elas escolhem perguntar a mim. E grandes emissoras, só fazendo um parênteses, o repórter vai para a rua com um iluminador, um assistente, um cameraman e também, eventualmente, segurança, né? Sim. Se for uma pessoa famosa, a Tawane vai ela, a cara, a coragem, para um centro, né? Com uma câmera. Atualmente, né? Um beijo pro Denis, que tem te acompanhado e te ajudado muito, um funcionário. Sim, o Denis é o meu assistente, ele vai comigo, ele tá no estúdio, mas assim, quando eu vou pro centro, eu peço pra ele, cara, se você conseguir ir comigo, vá. Por causa disso.
Mas assim, estive no Rio Grande do Sul muito exposta. sozinha. Nossa, no A Rio gente Grande pode do entrar Sul isso foi depois, mas drama. sozinha. É outro estado, é uma tragédia, não sabia o que eu ia encontrar. E além Teve da gente Tawane que... ser bonita, a gente trabalha numa emissora que tem posicionamento político, né? Sim. Ela pode Aham. ser também agredida. Sim. pode. Já rolou. Por esse motivo. Rola comentário, pouco. É. Tem muito mais admiração, graças a Deus, do que... Às vezes orientam sem a canopla, né? Sem aquele, no microfone, aquela caixinha que tem o É símbolo a da espuma, emissora. né? Com o Que é pra símbolo. não Eu chamar- falo, não, eu não vou tirar minha canopla, não vou tirar minha espuma, porque às vezes eu vou em manifestação, não vou Nada, tirar. bichinha, hein? O que aconteceu, não sou Salgueiro? Depois pastora, não explica aqui nos Ela é bastidores. corajosa. Não vou dar palestra, pô. Não sou pastora, sou jornalista, essa é a minha marca. Claro que eu também não sou maluca, tem que tomar cuidado sim. Claro. Já fui escoltada, né, por um civil que estava armado, Em porque naquele manifestação ambiente na ali... Paulista? Não, ali foi Rio Grande do Sul mesmo. No Rio Grande do Sul? Ah, é? Conta Sim, essa história sim. pra nós. Porque eu tava numa região, imagina, no meio da enchente, água. O local que eu estava seco, mas do lado, é muito louco você estar numa calçada e do lado você vê um rio. É Uma ilha, absurdo. estava Aí o numa que eu ilha. vi ali, assim, ó, Não. fotografias que eu nunca vou esquecer. E aí o sujeito me parou, eu tava com um colega ali que estava me ajudando, não levei ninguém fixo, mas eu contava com ajudas ali de civis, então muita coisa foi no improviso. E aí ele estava ali me ajudando, passou um rapaz e falou assim, olha, onde vocês estão é muito perigoso. Porque durante as enchentes, a gente pode também citar isso, Ah, é? teve muito roubo, né? Saque. É. Então, assim, a pessoa, além de ter se tornado mendiga do dia pra noite, ela ainda Ela foi tinha que roubada. lidar com esse tipo de situação. Fazer a segurança Traficantes, sozinha, facção sem luz criminosa. em casa, não. Facção criminosa também perdeu, o crime também sentiu. O crime também perdeu o local das drogas, a casa dele. Claro. Então, tem caso de que o crime chegou lá e falou assim, ó, perdeu, essa casa é minha agora. Então, assim, o cara chegou pra mim e falou assim, olha, aqui é muito perigoso. Eu falei, então, mas eu vou entrar ao vivo em 2 minutos, eu não tenho como sair daqui. É que o Nossa. crime não Ele falou assim, espera, querida. Então, mas ele falou assim, olha, eu tenho uma arma. Eu falei, o senhor é policial? Não. Mas eu tenho uma arma. Por quê? Porque os civis começaram a ter de se armar pra conseguir Ah, fazer os proteger, resgates. Olha o nível. Ele falou, eu tenho uma arma aqui, se você quiser eu fico aqui até você fazer o ao vivo. Eu falei, pois você fique aí então. Porra. Então assim, Vou agradecer, então, Desde que e você fique do meu aceitar. lado, né? Não vai ficar contra ficou mim. ali fora, claro, da câmera. E nada aconteceu, graças a Deus, dei a notícia e fomos embora Ou dele, seja, correndo. tem muita gente ruim, tem muita gente boa também, Exatamente. né? Então, você vê, Ainda é um bem. mundo masculino. É um mundo masculino ali, não tem nenhum tipo de aconchego. Masculino, claro, eu tô falando lados ruins agora, mas tem o lado bom também, da atividade, de chegar e falar, não, eu vou lá, eu vou fazer, porque assim, eu aprendi muita coisa sobre mim mesma, tendo que decidir sozinha, tendo que decidir em 2 segundos, vai ou não vai? Ao vivo é agora. Então assim, é um mundo masculino, às vezes a gente tem que se impor, eu aprendi que é muito simples, às vezes não é nem porque a pessoa quer ser machista, né, ou consciente ou não, machista acho que é excesso de macheza mesmo, né, de dureza, uma mulher pode ser machista, enfim. Mas assim, às vezes você, pra pedir alguma coisa, se você pede de uma forma, ai, por favor, você traz pra mim, a pessoa não vai entender a urgência daquilo. É um comportamento mais passivo mesmo. Tem que ter O cara pulso, pode né? ser assim. Eu conheço tom, caras assim, né? que não conseguem pedir com tanta... E aí o cara chega e fala assim, tudo bem, eu vejo pra você. Não é a prioridade. Eu não, eu chego e falo assim, é o seguinte, sem isso aqui não dá pra fazer. Eu preciso agora. Eu aprendo muito com a Tawane, que É eu não sou tão assertividade, firme né? assim, Mas assertividade. você precisa... Aí a gente acaba tendo que Você ter um aprendeu comportamento a mais também ser masculino. mais assim, então, você acha? Exatamente. Ou Agora, ao deixa eu contrário. perguntar uma coisa para vocês. A gente está falando sobre essa questão machismo e tal, né? E é uma sociedade imediatista, tudo tem que ser rápido, agilidade e responsabilidade na informação, tudo isso junto. Como é que vocês lidam com as questões dos transbordos emocionais, né? Por exemplo, é tudo muita pressão, então a gente está muito numa fase de burnout, de ansiedade, de estresse. Queria que Adriano e Wilson falassem um pouco como eles enxergam essa questão hoje no mundo empresarial. Né? Eu, como mentor nas empresas, eu vejo muito isso. Inclusive com essa nova norma aí, RN1, vai se trabalhar, as empresas vão ser obrigadas a cuidar mais dessa parte dos transtornos psicossociais que acontecem nas pessoas, nos funcionários. Como vocês veem isso no jornalismo? Eu queria que depois o Wilson falasse alguma coisa na visão dele dentro do mundo corporativo. O que você conta pra gente, hein, Wilson? É um Começo desafio diário mesmo isso, né? Uma Então, realidade. Eu diria para você o seguinte, depende muito de como você está adaptado à cultura na qual você está inserido. Então, eu não vou citar nome de empresa, mas você tem empresas onde passar a perna no colega é bacana. Aonde você roubar, eu trabalho e o Salgueiro junto, vou lá, roubei um cliente do Salgueiro, eu ganho um prêmio, um bônus e ele perde o emprego. Eu sou um herói porque eu fiz isso.
E isso eu tenho que lidar com a minha própria consciência, se o que eu fiz está certo, se não está certo. Quem vai dormir no travesseiro sou eu. E se eu não achar que, não tá, que eu fiz bem, que é assim que funciona... E tem empresas que aceitam e incentivam esse tipo de atitude. Eu jamais conseguiria trabalhar numa empresa desse tipo. Então, com certeza, eu entraria em crise se eu estivesse numa empresa com essa cultura. Eu sou muito mais partidário da cultura, até pelo futebol. Aliás, no futebol também tem muito isso. Um colega no vestiário meter o pau no outro, tem ambientes que isso é aceito e tem ambientes que isso não é aceito. Sim. Então, quando é que eu vejo que a crise... Eu não sou psicólogo, só sei pela experiência. Quando é que eu vejo que a crise se abate nas pessoas? Quando elas estão num ambiente que não é compatível com a cultura pessoal dela. Então, se eu sou um cara que eu gosto das coisas em equipe, que eu gosto da parceria, se eu vejo um colega que está com dificuldade, eu vou lá ajudar. Eu preciso trabalhar numa empresa ou num local onde aquilo seja aceito e seja apreciado. De acordo com valores. Porque o que você vai fazer? Valores. Se eu estou no lugar errado e o valor da empresa é diferente do meu, eu vou ajudar um cara, eu volto para o meu escritório e meu chefe me dá uma bronca. Por que você perdeu tempo ajudando o cara? Pô, mas ele estava precisando, mas não é... Isso não está na sua descrição de cargo. Isso não está no seu bônus. Tem empresas que trabalham pela meritocracia, e muitos dos nossos colegas com certeza vão saber qual é, que tudo está definido em termos de metas. Todo mundo tem uma meta. Então a gente tem uma bola que é aqui no meio do caminho, que o lugar dessa bola não é aí. Só que se não tiver na meta, sua, nem na sua, nem na sua, nem na minha, de tirar a bola do lugar, essa bola vai apodrecer ali, porque ninguém vai tirar. Ninguém tem iniciativa, né? Aí você fala, alguém vou vai tirar. fazer, né? Aí você fala, vou tirar. Mas o que eu ganho tirando? Nada. Sou capaz de levar uma bronca, porque fui mexer na bola que não era da minha função. Vou fazer um papelzinho de advogado do diabo, claro. Apesar de concordar totalmente com você, de que nem sempre a gente consegue escolher a empresa que vai trabalhar, né? Sim. Porque bem que eu queria falar, aqui eu não trabalho mais, porque às vezes a gente dança conforme a oportunidade da vida. Por exemplo, eu como jornalista e apresentadora, são quantas as emissoras que me abrem a porta ou que o momento agora é aqui. Então, muitas vezes você tem que saber lidar com situações indigestas. Já passei por e de ouvir grito e humilhaçãozinha de chavecos que não acabam mais. E, sabe... E tem momentos na tua vida também. Que você pode rechaçar o cara. Assim, eu não gosto, eu pareço às vezes muito prático, sabe? Eu sou pouco. Então, não adianta. Uma coisa que mede a nossa capacidade de engolir sapo, o que a gente está falando aqui é quanto eu consigo de engolir de sapo e quanto eu não consigo. Quando eu estou duro e preciso do dinheiro no fim do mês para comprar arroz e feijão, eu engulo. A garganta fica mais larga para engolir o sapo. Acho bem o sapo por aí, gostoso. Né? Se eu já tenho uma condição financeira mais estável, que me permite eu ser um pouco mais arrojado, talvez eu não engula tanto sapo. Como que é aquela mulher do seriado Todo Mundo Odeia o Chris? Eu não preciso disso daqui. Meu marido tem 2 empregos. Tchau. Meu sonho era poder uma hora dar uma dessa lá no trabalho. Exatamente. Eu é que não vou suportar isso daqui. Tchau. É engraçado. Mas vocês fazem isso, por exemplo, essa liberação? Vocês fazem algum tipo de trabalho terapêutico ou esporte, uma coisa lúdica, que é para liberar essa carga emocional e com isso não entrar nos burnout? Você consegue fazer alguma coisa que te libera ou você engole mais? Até porque também tem problema pessoal, né? Claro. Não é só o problema dentro da empresa. Tem dia que você está triste, está com dor, está com cólica, brigou, recebeu uma notícia de um pagamento que você vai ter que fazer que você não esperava, quebrou o carro, fui dormir tarde, tô pingando de sono, são 1000 coisas. E quando abre câmera para uma vida, e eu tô falando de apresentador de telejornal diário, o mínimo que você pode fazer é dar um sorriso, falar olá, bom dia, começa agora, dependendo do programa mais ou menos. Mas ninguém quer saber, né, que você tá mal para falar oi, bom dia, vamos lá, qual é a primeira notícia? E você consegue vestir um personagem na hora? Sim, com certeza. Tem aquele botãozinho que liga agora. Aliás, você falou a palavra-chave em todas essas discussões, que é um personagem. Vestir um personagem. No final das contas, todos nós temos que ter um personagem. E aí fala, será que é falsidade? Mas será que também não é um pouco de profissionalismo? Porque o problema vai continuar ali, já você pega ele de novo. Não, lógico que é profissionalismo, não é falsidade. Não é, porque e se você não souber fazer essa adaptação, você não sobrevive na sociedade. Chora no meio do programa. Quando você tá no fala, meio... vai embora. Você está lá num ambiente tóxico. Aí você precisa estar lá. Por necessidade. Como eu faço as mentorias nas empresas, eu vejo muitos esses problemas. Né? As pessoas, às vezes, estão numa empresa lá
infelizes, estão cheias de problemas emocionais particulares e elas carregam aquilo. E muitas vezes as empresas que não se preocupam com isso falam assim, não, você tem que deixar o problema lá fora. Mas você Isso, não é na prática. Você não é um aparelho que liga e desliga, né? O emocional está lá. E às vezes você trabalha em conjunto, né? Até mesmo como a gente está aqui no ar, já passei com muitos colegas, né? Tem gente que te interrompe o tempo inteiro, que te descredibiliza, fala, não é isso, você falou um dado errado, te corrige, você fica assim. Então, você convive com gente muito diferente. Aí que você faz o quê? Você vai brigar no meio do programa, você vai falar, para de ser grosso, vou embora. Não, você tem que aprender a conviver. Porque em todo ambiente vai ter uma outra pessoa que não bate ali com você. A própria camareira lá de onde a gente trabalha estava falando que pediu as contas. Todo mundo, por quê? Não, porque determinada apresentadora não gosta de nada que eu faço, para mim chega. Só que ela nunca tinha trabalhado num ambiente sem ser a costurinha da casa dela. Então a gente ficou comentando, olha, ela nunca trabalhou no ambiente empresarial, né? E a gente falou para ela, dona do Carmo, não, isso daí vai ser em todo lugar, não liga não, segue aqui, todas nós outras precisamos da senhora. Então foi um exemplo bem também, ela se magoou e falou, não sirvo para isso, vou embora. Muito comum. E se a gente for embora cada vez, nossa, eu já não estava mais em nenhum lugar. E outra coisa que eu acrescentaria, né, quando a gente está no módulo personagem profissional, seja onde for, na televisão, numa empresa, na cadeira de um CEO, de um assistente, de um analista, de uma camareira, você tem que vestir a tua carapuça profissional. Não adianta. É um cuidado, uma autoproteção também. Eu não conheço ninguém, tirando os próprios donos de empresa, que esses sim são soberanos, mas sempre ainda se submetem aos clientes. Eu sempre costumo dizer que nem conselheiro, nem investidor, todo mundo tem alguém por trás. No pior das hipóteses, você tem a tua mulher, ou teu marido, ou teus filhos, sempre tem alguém que vai ter o direito de discordar de você. Mas na média, desculpa, todos aqueles que querem se impor o tempo todo não sobrevivem. A gente é um dinamismo enorme. Cansa e desgasta. Eu costumo dizer o seguinte, falo até nas mentorias que eu também faço, a gente tem que focar na guerra. Nós estamos disputando uma guerra, cada um tem que disputar uma. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser promovido, eu quero ser conhecido, cada um tem a sua guerra para disputar. Mas não pense que você vai ganhar a guerra ganhando todas as batalhas. Não vai. Você tem que ser... A inteligência está... Quais batalhas eu entrego? De propósito. Dizem, escolha as suas batalhas, né? Quais as escolhas que eu faço? Se for entrar em todas... Você não vai ganhar a guerra. E hoje na própria psicologia comportamental, que hoje está sendo focada nas empresas com uma coisa importante, fala-se da inteligência emocional. Quer dizer, como que você se relaciona com o meio que você convive. Se você não tiver essa inteligência emocional que o Wilson está falando, saber ponderar, se adaptar às situações, você não vai sobreviver mesmo. E na hora que você ouviu um não, uma crítica super negativa, que você queria tirar férias ou folgar tal dia e não deixaram, que falaram que acharam que você não foi bem em alguma coisa. Mas são mil coisas. Pegaram a roupa que você ia usar, é assim o tempo inteiro. Porque a gente está vivendo numa sociedade que está muito conturbada. Mas sabe o que eu falo, Salgueiro? Hoje a sociedade está mais conturbada, mas isso existe desde que o mundo é mundo. Sim, mas é que a complexidade aumentou muito. Sabe então, por quê? Os métodos eram diferentes e o que a sociedade estava disposta a aceitar também era diferente. Não, mas tem um detalhe que é importante a gente lembrar, Wilson. A quantidade de informações que a gente recebe é muito grande. Absurda. Então, essa quantidade começou a provocar uma hiperatividade cerebral. Então, as pessoas estão assim... Estão o tempo todo afloradas. Com certeza. E aí, essa energia de tensão, adrenalina, cortisol, né, que são hormônios para defesa, né, que a gente tem naturalmente, né, o ataque ou fuga, né, você vai sofrer um ataque qualquer, seja porque alguém falou mal de você, alguém te xingou, esse mecanismo entra em defesa. Só que isso está acontecendo hoje naturalmente. As pessoas do dia a dia. Essa pessoa aqui não me cumprimentou, vai ver que ela quer me derrubar, pronto. Já entra em ação, já o cortisol dela, a adrenalina, e ela vai ficando cada vez mais aflorada, em termos de tensão emocional. Vocês enxergam isso porque no meio jornalístico, aliás, no meio televisivo, nos bastidores, eu tenho uma etapa da minha vida que eu fiz muitas entrevistas. Eu ia nos programas femininos, né? E chegava lá a Tawane chegou aí comigo, né? E chegava lá nos bastidores
é uma agitação Muito aqui. tenso, né? E eu falo, pô, não dá para ser mais organizado, não. Aqui só funciona se for assim. Então, o tempo corrido, você tinha lá. Você já sentiu umas boas pressões também? Claro que sim, né? Imagina que é isso. Falando em pressão. Falando em pressão, que oração? Porque, tadinha, ela vai voltar ainda. Porque ela tá fechando agora, conta aí um documentário. Tô fechando um documentário. Da tragédia do Rio Grande do Sul. Sanamente sobre a tragédia. Um ano, pós um ano. E eu já vi algumas brincadeirinhas de cobrança também. Isso aí é, assim, é normal. Eu acho que, assim, é sempre tentar tirar a melhor parte. Qual que é a melhor parte dessa pior pessoa? Existe. Isso, Tem. É um aprendizado. Pior é que tem. É belo exercício, eu já né? recebi, assim, umas lições de morais, assim, que a pessoa, de forma muito arrogante, assim, eu só ouvi e falei, beleza. Puta, pior que ela disse, isso aqui é verdade. E assim, fui. Foi melhor do que brigar. Então, a pressão é grande. Você falou de burnout. Eu não sei, talvez... Acho que a gente está só dando nome para coisas que sempre existiram. Mas hoje tem problemas mais gravíssimos que não existiam antes. A gente tem problemas muito mais graves ficando mais hoje. complexo. Teve a mais pandemia, complexo, mais problema. Que agravou esse excesso de informações também faz com que você veja muita desgraça, que é uma palavra horrorosa, mas que vai te deixando cada vez com mais a gente cobre muito medo, isso, né? pânico. Não, sempre teve, claro, problemas graves sempre tiveram. Mas existem problemas diferentes e que são graves hoje. Então, acho que essa questão você vê, a gente tem muita informação, tem muita tecnologia, mas ao mesmo tempo muito mais ansiedade, muito mais problemas mentais e psicológicos. Então, claro que vai ter agora um novo dispositivo, um recurso de empresas para cuidar disso. Não tem como não acontecer. Ignorar. Quantas vezes já aconteceu meu Deus, eu tive um bloqueio criativo. Estou passando por essa situação de muitos problemas Quer 2 tapas? Simultâneos. Pode voltar, de repente? São problemas simultâneos que se somam. A vida não chega e fala assim, não, peraí, tá bom, vai, para um pouquinho, chora. Espera aí que a Tawane vai, tá com agora vai. aqui. Não, chora, vai, ou então, vou chorar agora, porque depois, daqui a pouco tem alguma coisa pra fazer. Chorar logo, porque... Eu acho que, o que a gente usa, é um termo que a gente usa até no meio corporativo, né? Você tem que trocar o pneu com o carro andando. Isso, a gente aqui tem uma brincadeira, eu cruzo, vou cabecear e defendo. E apito se bobear em alguns momentos. Isso eu tive que fazer em alguns momentos e aprendi muito com isso. Assim, eu acho que você fala assim, mas eu tentei e não consegui. Tá, tudo bem, eu acho que tem limitações mesmo, não vou julgar isso. Não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades, não dá pra você dizer que sim. Mas, ao mesmo tempo, eu também vi situações que a pessoa ficou extremamente nervosa e quis desistir. Eu falei, então, cara, mas assim, você vai passar por isso, depois vai ser uma coisa boa pra você, e aí a próxima que você enfrentar, é muito clichê isso, né? Mas a próxima que você vai enfrentar realmente não vai ser a mesma coisa. Então, hoje, eu faria tudo de novo, faria toda a cobertura de novo, sozinha. Aliás, às vezes até gostava mais sozinha, porque eu tomava as minhas decisões, eu acordava às 7 da manhã, não tinha, mas vamos... Eu que fazia, então, ajuda é sempre bem-vinda, gosto. Mas eu acho que tem que ter um enfrentamento, E, claro, alguns vão ser muito mais difíceis, que eu nem sonho em passar. Imagina perder um filho. Não consigo imaginar o que é isso. Imagina perder a minha casa inteira. Menos ainda, não consigo imaginar isso. Então, assim, são outras dificuldades. Contando de uma mulher que ela entrevistou que perdeu 2 na enchente, gêmeos, algo assim. É a mãe de gêmeas, né? Bebês. Uma delas caiu do barco. Bebê mesmo, de meses, né? Uma delas caiu no barco. Que prova, né? E aí você vai entrevistar caiu do uma barco. pessoa dessa. Você não vai perguntar como você tá se sentindo, né? Infelizmente, ela se perdeu. Óbvio, uma bebê de colo, caiu do barco, não tem mais, né? E hoje ela vive esse luto. Um ano depois, deu as entrevistas dela, né? Nas emissoras, muitas emissoras fizeram documentários sobre isso. Para repórter não chorar com a mulher contando a história, né? Quando eu assisti as matérias dela, eu olhava para ela, eu já sentia. Eu falei, a voz dela está. Vocês sabem que, não sei se vocês viram, eu tenho uma reportagem para mim que é antológica de quando caiu aquele avião da Chapecoense. Sim. Teve um evento no estádio da Chapecoense e um repórter foi entrevistar uma mãe. E eu de me lembrar, eu me emociono. E ele começou a chorar junto com a mãe. É porque ela perguntou, né? Ela perguntou para ele, como você está? E aí ele não conseguiu. Como você está? E aí ele desabou. Ele Aquilo lá devia ser mais aproveitado. Sabe para quê? Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu fiz essa cobertura no Band Esporte, sofri demais também. Você fez? Nossa, então, isso daí foi chocante. Mas as pessoas que estão assistindo, assim como o jogador de futebol famoso, como o próprio artista famoso, quem está do lado de cá esquece que são seres humanos que estão do lado de lá. E tem esse mal no jornalismo também. Tem que ser lembrado. Então. É o abutre. Essas pessoas têm que ser lembradas. Que quem está lá é uma pessoa do outro lado, sabe? Que tem sentimentos, que chora. Exatamente. Então,
esse episódio do jornalista da Chapecoense, para mim, é enigmático, porque devia ser mais usado. E não só esse, outros exemplos, vocês estão do lado de lá, jornalistas, reproduzir isso, mostrar mais, tá vendo? Ó, são seres humanos que estão aqui. Seres humanos choram, riem, sofrem, acertam, não erram. Não precisa ficar como o tempo quem está do lado inteiro, de cá, né? não é um robô que está lá. E as pessoas do lado de cá pensam que é robô. O ser humano tem uma tendência, né, a idolatrar pessoas, porque são carências, então ela precisa pegar como referência a algum ídolo. E ele escolhe se é no futebol, se é no meio televisivo. Vê no outro, talvez, qualidades que ela gostaria de ter e ela admira tanto projeta nela e idolatra. E aí aquela pessoa que está idolatrada, ela vai cada vez mais fortalecendo esse personagem. E aí é onde, lá na frente, ela pode ter vários problemas de depressão, porque ela cai na real de que as pessoas não admiram eu, pessoa, admiram o personagem que eu acabei criando. Isso. Que elas imaginam. Vocês enxergam... Eu sei que a Adriana tem mais tempo para ver isso até como apresentadora, ela vai estar ali no centro, né? Então as pessoas estão vendo você ali e vão te idealizando, idolatrando, se projetando. Ou como ela fala bem, ou como ela é inteligente, ou como ela é bonita. Vai projetando. E quando você vê essa pessoa te vê na rua, como é que ela faz? Pois é, e eu fico, até hoje eu não consigo entender direito esse impacto que eu causo em algumas pessoas. Então eu me surpreendo, porque eu sei tanto das minhas limitações, tristezas, fraquezas, dificuldades, que quando a pessoa vem, nossa, é você, poxa, te assisto. Como que você decora aquilo tudo? Imagina como que você decora aquilo tudo. Eu leio, é TP, mas claro, eu estudo. Mas então você vê que a pessoa, isso exemplifica como ela imagina que você é um gênio, né? Como você sabe daqueles assuntos todos? Não, tem uma equipe de 25 pessoas, enfim. Mas eu já aprendi logo bem cedo, assim, a não ligar muito nem para elogios e nem para críticas. Esse é o segredo. Claro que é gostosinho ouvir um elogio, que a pessoa te admira, como a mensagem também que eu recebi do Salgueiro para o convite daqui. Poxa, fiquei realmente tocada, mas melhor não ficar muito dependente, né? Essa coisa de personagem, tem até um trecho da música do Lulu Santos que fala, não leve o personagem para a cama. Ah, é verdade. E isso é muito marcante, Lulu. Também adoro. Você pode se dar mal. E onde está a profundidade disso? Né? Você imagina, você veste um personagem e você não consegue ser você mesmo. Eu lembro que quando eu tinha clínica, eu dava palestras, né, dava treinamentos, e tinha pessoas que me seguiam há tempo e eu não falava que eu jogava futebol, caía no assunto. Primeira vez que eu falei que eu jogava futebol, você joga futebol? Eu sou gente, ó, pode tocar. Né? Você vê? E eu estou falando de uma pessoa simples, não estou falando de um famoso, né? Você imagina então, né? Vocês que estão sempre em tela, vocês correm muito o risco de criar esse personagem. Tem que tomar cuidado, né? Ter que manter você falou isso. Do ego, da vaidade excessiva, que senão de repente você pode se pegar num vazio muito grande. E você ter que ser aquele personagem e levar ele para a cama. Isso é difícil. É difícil porque é o que ela falou. Mas eu acho que são mundos diferentes. Você falou dos eus, personagens, não é falsidade porque existem diferentes eus mesmo. Né? É verdade. Não tem como. O teu mundo interno eu sei minhas dificuldades, meus problemas, minhas vidas. A pessoa que tá te vendo, ela tá falando de um aspecto muito específico. Então tá tudo bem. Ah, legal, você me admira, bacana. Óbvio que ela não sabe tudo da tua história, mas é esquisito esses dias. E ela nem gostaria... A Tawane estava comentando vindo pra cá no carro, viemos juntas, né? Tem acontecido isso. Cada vez mais ela é reconhecida na rua e ela tá senhor me parou um pouco. Tem que aprender a lidar com isso. E falou meu nome, falou, você é a Catan? Eu falei, você é da Receita? Se for, melhor não, porque ele falou muito convicto. Teve um sujeito que lembrou de mim da época que eu era livreira, eu trabalhava. Nossa, então, isso é muito louco, né? Ele falou, nossa, você me atendeu em 2019. Olha só. Então é engraçado. Aí foi uma coincidência mesmo, mas eu acho que esse tipo de coisa é uma coisa pra tomar cuidado, porque sobe a cabeça, é normal, então, é o bichinho. Mas aí é que tá o segredo. Aí é que a gente tem que trabalhar com a gente mesmo. Eu acho, e de novo, cada um tem sua característica. Se sentar uma outra pessoa nessa cadeira, talvez te dê um conselho diferente. Mas eu acho que a humildade, os pés no chão, são os maiores valores que a gente pode carregar para a vida. Não interessa quanto dinheiro a gente ganha, quão importante a gente vira. E isso eu faço disso o meu comportamento no dia a dia. E não sou nem um pouco famoso, nem nada. Mas eu tenho experiências curiosas, como você falou, dentro do universo corporativo. Vocês têm uma ideia, eu trabalhei em 16 empresas. Uau. Então eu trabalhei com mais de milhares de pessoas diretamente. Então, recentemente, eu estava num restaurante com a minha família e veio um rapaz, que eu não lembrava quem era,
bateu nas minhas costas, você é o Wilson. E eu, óbvio, abracei ele como se eu conhecesse ele há 50 anos. Eu falei, quem é você? Não. Aí eu tento puxar, conversando com o cara, falar o nome dele, para ver se eu me lembro. E a gente falou, ele falou, não, porque olha, você me falou uma coisa uma vez que mudou minha vida. Eu falei, nossa, eu não lembro quem é o cara, quanto mais o que eu falei, aonde foi. Puxa, que mudou minha vida, Não olha foi que forte. uma vez e nem duas marcante, que eu passei por isso. E até hoje eu não sei quem era a pessoa. Vamos combinar? Agora, quando qualquer um encontrar na rua, outro, fala assim, você lembra de mim, Adriana Reide? A gente trabalhou junto na Record? Por favor, vai, dá essa ajuda aí. Ajuda. A pessoa fala assim, oi, tudo bem, lembra de mim? E aí a gente fica naquela situação. Mas acho que cada um no seu universo, até os que estão nos ouvindo aqui também, deve ter tido experiência. Sim, claro. No futebol é muito bom. E o que eu vejo? E eu aprendi isso, eu trabalhei uma época na Kibon. E a Kibon ficava perto de um posto de gasolina cujo dono era o Rivelino. Não sei se alguém está vendo aqui vai lembrar. Ficava na Rua Santo Arcádio. E uma vez eu fui abastecendo aquele posto e tinha um rapaz que tinha ido lá para ver o Rivelino. E ele estava reclamando que o Rivelino não estava lá. Mas eu falei, mas você combinou de encontrar o Rivelino? Não, mas ele está sempre aqui. Hoje que eu vim ver ele não está. Como justo hoje. Aí Ele eu ficou bravo. conversando com esse rapaz, sabe que eu concluí uma coisa impressionante. Quem tem projeção maior como vocês têm, televisivas, as pessoas que estão do lado da televisão se sentem amigas de vocês. Então, engraçado. eles vão te tratar como se fosse um velho amigo. E você não Essa é a sabe quem é sensação. aquela pessoa. Com uma Nunca liberdade viu na vida. Que a pessoa... mais. Então, às vezes eu vejo nesses programas de fofoca, fulano foi antipático, que não quis tirar fotografia com uma fã. Pô, o cara tá almoçando com a família dele, na paz do conchego familiar. O que ele faz? Para de almoçar, levanta para tirar uma fotografia com um Comida chato. esfria. Com todo respeito aqui para quem gosta. Então, falta um pouco E ao de mesmo noção. tempo falam, mas também você é famosão, você vai comer São dois com lados isso, aí, poxa né? vida. Não dá pra você ser Tem também que ter uma média, né? chato, né? Ai, sai daqui. Sim. Mas o cara Você não tem corre o sossego. risco. A gente corre o risco. Você Estamos corre, na tela. claro, Quanto claro. mais o tempo passa, dependendo dos programas que você faz, você vai correr esse risco. A tendência é aumentar. Mas é como eu te falei, o brasileiro tem uma mania, às vezes, de pôr o pé em cima da as mesa. pessoas vão se achar Tenha amigas de noção. vocês. Tenha Isso que é o noção. problema. Como se fosse íntimo. Normal. Porque ele tiver na televisão. E quando eu Normal. apresentava a previsão do tempo também, todo lugar que eu passava, alguém falava, como que vai ficar o tempo? Eu tô indo pro Guarujá na terça. Ah, imagina. Aí você punha assim, fala, deixa eu ver, a direção do Vai que vento. vai que vai. E também, uma coisa só porque me fez lembrar, que a Tawane falou que perguntou na rua, você é a Tawane? Você também falou, você é o Wilson? Eu trabalhei 10 anos praticamente na Record, e a Record sempre teve a pegada muito de crime, né? Então era programa de crime. E me mergulhei bem profundamente no mundo policial, do noticiário, de, barbaridades, né, diárias, isso deixou marcas. Intoxicava, né? Sim, bastante. Claro que é Até hoje eu tenho marcas disso, inclusive me fez lembrar nesse momento, que você sabe que a execução, quando a pessoa vai ser executada, o executor fala, não vou usar o seu nome, eu uso o meu, você é a Adriana? Aí a pessoa fala, sim. Pá. Então, se alguém chega e me aborda e fala, você é a Adriana, eu falo, não sei. Sai correndo. Você é quem? Como é que é? Só pra Olha só. saber. Vira trauma, né? Ficou. Ficou um Então, trauma. acho que foi o Percival de Souza que falou isso. Sempre antes de uma execução, quase sempre, né? Porque tem essas que a gente vê que já passam metralhando, matam até a pessoa errada. Pois é. Mas geralmente quando é uma encomenda, você é não sei o quê. Pum. Você vê como é que é? Aí você ficou Fiquei com isso aí isso. tão gravado que você... Melhor nem o falar o gatilho, nome. né? Dispara o gatilho. Pô, será? Assim que como agora? quando eu vi a moto com garupa. Dispara o gatilho isso figurativo, hein? Cuidado que ela tá falando. Assim, o né? gatilho figurativo. Simbólico. Existem esses dois gatilhos, né? Sim, Nesse caso. o gatilho psicológico, né? São dois gatilhos. Hein? Então, mas isso que o Wilson falou e o que você está falando tem muito a ver com a validação. O ser humano ele precisa se sentir validado. Importante. E quando ele projeta num ídolo algo assim que fala, nossa, eu sou amiga dessa pessoa aí. Essa pessoa é famosa, eu sou amigo dela. Ele se sente validado, porque ele está do lado de uma pessoa amiga ou conhece. Isso Uma coisa porque... que já me pediram que eu acho absurdo é autógrafo. Não gosto, não me sinto bem. Em dar autógrafo? Eu acho um É que hoje é mais exagero. fácil, né? Se você Hoje não é der, mais... E alguém vê, sabe o que vão falar? Que você é antipática porque você não deu autógrafo. Claro que Mas hoje é mais essa selfie, obrigação que me incomoda. mais sabe? foto, né? A gente tem o Antigamente, direito de ser livre. Eu não gosto de dar autógrafo, não vou dar, acabou. Depois você me dá um autógrafo? Não, aliás, eu não posso deixar de falar que o Wilson falou de famoso, as pessoas abordaram ele, abordaram você, abordaram o Tawane. Eu não me sinto famoso assim. Mas eu me senti famoso hoje quando você falou assim, olha, eu vou apresentar aqui uma jornalista, né?
do Filha! camisa Camisa 10 mais 10. famoso. Tá vendo? Deixou famoso. Viu? É. Foi lá, fez um carinhozinho. Aliás, uma sugestão pra essa bola. Por que todo mundo que vem aqui não deixa um autógrafo nela? Já imaginou que legal que ela ia ficar? Não tivemos Cheio essa de ideia. uma boa assinaturas. ideia. Você vai ser a primeira. Pronto, Tá, vamos segunda. conversar com vocês. Você Sabe que você não gosta de autógrafo, agora você provocou Não é que eu autógrafo. não gosto, é porque é tão absurdo na minha cabeça. Mas é um alguém valor, você pedir. sabe que é um valor. A gente que E- joga futebol, E é claro que eu nunca tem me camisas neguei. de futebol por aqui que tem 500 autógrafos. Tá vendo? Ainda É, tem é uma um valor, turminha eu das acho. antigas E é o que vê pessoal um que valor gosta. nisso. E quando me pediram, eu achei até. Foram umas 3 vezes na vida, vai, o resto é foto mesmo. Mas, por favor, você poderia escrever aqui, meu sobrinho? Aí, ó, você tá brincando, né? Achando que tava É que mesmo o autógrafo- brincando, não era nem de grosseria. É, Tá bom, aí eu não ficou acredito. defasado, agora é foto. É, Antigamente agora é não tinha foto. foto. Mas Era sabe só assim, autógrafo. você achar que é um pouco demais e pra pessoa era algo só um. Não, Sim. não tô brincando. A importância, por quê? né, para aquela Eu pessoa. queria levar Olha, pro meu sobrinho, eu queria ter um papel com o seu. Imagina pessoas muito, muito famosas, né? Não agora, conseguem Agora dentro do você jornalismo, imagina. para a gente ir para os finalmente, assim, dentro do jornalismo, vocês lembram, cada um de vocês lembra algum case, alguma situação desafiadora que marcou você? Sem ser de todos os Isso é dias. legal. É um Peguei leão muito por dia, né? desprevenido? Não, é que são muitas situações Pode ser uma desafiadoras, simples, né? objetiva, sem Uma recente. precisar se expor tanto, mas alguma coisa fala, pô, isso aqui foi um desafio Foi um que marco marcou na para minha mim. vida. Ah, o seu é claro, né? O dela já. Eu estou vivendo esse desafio, porque é a primeira vez que eu produzo algo mais robusto. Então, Sim. é o desafio de. Estou vivendo o desafio. Muitas emissoras já lançaram. Como nós tivemos que, no momento que aconteceu a enchente, no caso, 1 ano depois, certinho, a gente ainda não lançou. Como é que vai ficar isso? Eu acho que aí, na minha cabeça, a prioridade é a qualidade. E 2, eu acho que as pessoas vão querer saber, principalmente quem é fã da Oeste, vai querer saber o que nós estamos falando sobre o assunto. Então, eu acho que as pessoas vão querer assistir. Mas eu acho que o desafio da cobertura da enchente em si, e pós 1 ano, ter que fazer isso. Porque no caso da enchente, eu não sabia o que eu ia encontrar, eu mal sabia onde eu ia ficar, eu soube 2 dias antes. Então, tudo muito corrido. Ao mesmo tempo, como abordar alguém que perdeu tudo, Nossa. com tempo curto. Você fala assim, é uma entrevista de 5 minutos. Ah, já imaginou? Aí 2, a pessoa tá chorando porque aconteceu muito. Meu Deus. Eu ouvi relatos que não foram pro ar porque a pessoa não quis que gravasse, mas a pessoa, você vê que o cara tava completamente apático, assim, aquele olhar já gelado. E aí, quem estava comigo falou, essa pessoa, inclusive, a gente vai passar por um psicólogo e tal, ele tá mal. Aí ele quis só bater um papo comigo, conversou um pouco da experiência dele e falou, olha, eu encontrei, é pesado falar isso, mas encontrei o corpo da minha ex-namorada. Então, assim, você imagina Impacto. Né? como que é o impacto que eu vou disso, né? falar Apesar de ser agora? uma ex-namorada, né? Não era atual, mas enfim, devia ter um apego, mas um pessoa que carinho. se ama, É uma né? pessoa. Ponto. Se eu encontrasse uma pessoa X, imagina alguém que você teve um afeto. Então, assim, são situações que na hora ali eu não podia me envolver, acabava Claro. me envolvendo. Hoje, 1 ano depois, quando eu fui pra lá, reencontrei pessoas, até pra fazer. Bom, eu fui 4 vezes, né? 3 ano passado, 1 agora. Então eu já não recebo mais como uma jornalista. Eu as recebo como uma amiga. Então eles me dão um abraço. Eles não me dão, oi, tudo bem, jornalista Legal. fulana? Não, eu sou recebida com um abraço. Nossa, como você tá? Nossa, passou 1 ano. E fora outras histórias marcantes que eu acabei me envolvendo emocionalmente de ter sonhos até hoje, pesadelos, enfim. De ter situação de do Freud nada, explica. assim, parar, vai pra cabeça? Parar, assim, do nada e chorar do mais absolutamente nada, porque Que não você é no acaba fundo pensando- do nada, né? Tava lá já claro, tem acumulando, né? Mas assim, não tô no momento que aconteceu alguma coisa, mas só de lembrar, de assistir uma Aham. cena, de ver uma fala, marca. Então, Uhum. o Rio Grande do Sul não é mais um estado pra mim. Não é mais a mesma coisa. É uma Eu quero uma casa. bandeira, inclusive, do Rio Grande do Você Sul. Eu acabei não merece. comprando, mas eu quero uma bandeira. Eu já tenho uma relação de afinidade, de Virou gaúcho. afeto. Como sou que é que gaúcha fala? É de alma. cidadã honorária? Que fala? Você merece. A Revista Oeste recebeu um prêmio recentemente Ah. por um dos deputados, porque nós participamos das arrecadações. Então eu estive participando aqui da ligação de quem precisava o quê. E aí você vai, chega, a pessoa te manda um vídeo do tipo, a gente tem essas 60 fraldas aqui porque vocês enviaram uma arrecadação. Pô, Legal. Que era das pessoas, as pessoas enviaram pra gente foi o canal. Então você Uhum. imagina isso. Distribuíram. Então, acho que foi um baita desafio. A Oeste arrecadou um dinheirão, né? Pra doar Mais pra lá. de 5 milhões? 5 milhões de reais. É. Então foi uma. E tudo Que às emissora claras, hoje- transparente, Com toda a postado, né? modéstia, que emissora hoje tem essa confiança? É.
Imagina se certas emissoras pedissem, ó, tá o Pix aí, mandem. Muitas pessoas iam mandar, muitas iam rechaçar. Então a gente teve um atestado de confiança ali muito bacana, de falar assim, pô, em 1 hora a gente arrecadou muita grana já. E aí a gente foi distribuindo, e com pessoas de confiança, que na ponta entregavam, enviavam prestação de contas. Ó, compramos fraldas, a gente pagou combustível de barco, eu nunca imaginei que ia chegar nesse nível. Então foi um baita desafio estar ali. Você vê. Pé na água mesmo. Vez que você chegou lá também, que a senhora caiu, que você foi levar ela Nossa, imagina, encontrei uma senhora na rua machucada, falei, eu te levo no meio da cobertura. A vida do repórter é muito Acabei levando ela na UPA, assim, porque... Mas esse é um aprendizado de vida. Muito absurdo. Nenhuma faculdade ia me dar isso. Nenhuma faculdade. Vai ser, sem dúvida, a história mais marcante da tua vida. Com certeza. Sim. Acho que sim. Alguma coisa para superar isso. E que, por favor, e me ensinou não precisa também, nem vir, me ensinou também. Teve lados positivos e negativos. Muita solidariedade. Mas muita coisa ruim também. Gente se aproveitando. Sim. Os aproveitadores da tragédia, que depois fomos descobrindo, né? E assim, eu falei, eu ligava na hora, né? Eu acabava tendo que fazer o trabalho. Mas tiveram 2 lados. Aproveitadores da política, aproveitadores, enfim, ladrões, né? É que, na verdade, numa situação assim, dramática dessa, tudo sobe, né? Tudo emerge, vem né? à tona, né? Vem o egoísmo, né? E vem aquele espírito de fraternidade. Muito mais o espírito. Falou tudo, é mesmo. Mas... E você, Ali? E enquanto você perguntou e a Tawane ia falando, eu fui lembrando algumas coisinhas. Acho que sim, me marcou muito a primeira vez, eu era muito nova, que eu sentei numa bancada do Jornal da Record, olhei pro lado, estava o Celso Freitas, eu falei, quem eu enganei? O que eu tô fazendo aqui? Como que eu vou apresentar um jornal com o Celso Freitas? Se tornou um grande amigo, me ensinou muita coisa, né? Nunca vou me esquecer desse dia realmente. Falei, mas quem foi o louco que me pôs aqui, né? Eu acabei de nascer no jornalismo. Também há diversas coberturas, né? E quem foi? Você lembra? Quem foi que te pôs lá? Foi o Douglas Tavolaro, que me deu muitas oportunidades, que depois ele montou a CNN e agora a CNBC, né? Passou um tempo nos Estados Unidos. Foi um excelente chefe, tenho ótimas lembranças dele. Até porque me deu 1000 oportunidades, que na Record eu apresentei todos os programas praticamente da casa, todos. Então, passar por formatos variados ajuda muito, né? Claro, muito. Um aprendizado incrível, né? Mas o mais difícil mesmo é o de bancada, né? O hard news, que não permite brincadeira, sorriso, engasgar, tossir, né? É o olho no olho, close na câmera, tua cara é mais essa coisa séria. Descontraída, né? Eu fiz a vida inteira, a maioria maçante, o hard news, o duro e engessado, né? E na Oeste que eu comecei a ter as primeiras chances mais relaxadas, e aí, tomara o seu programa hoje tem essa possibilidade. Não tem? Nossa, no programa Oeste de com hoje, elas. falta eu soltar um rojão lá dentro, né? já vamos falar menos, querida. Mas que é um chefe muito querido também, Jairo Leal. Aliás, falaram para eu não esquecer de falar que o nome do programa é Oeste com Elas, de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Jornal Raiz, hein? Ao lado da Paula Camacho e da Marina Helena. Recado dado. Oeste com Elas, segunda a sexta, 10 horas ao meio-dia. Mirella Scatolini na direção. Isso aí. Tiago YouTube Vieira, da Revista Oeste. Michele Marreira. E tem, claro, tem o Jornal da Oeste também, aí já é mais rádio, que é o que eu entro. Nem saber. Das 16 horas, tem vários, o tempo todo tem programação. Mas eu me lembro muito quando na Record me mandaram fazer uma série de reportagens sobre pragas urbanas. Aí eu falei, que raios eu fiz para quem? Não estava indo bem? Não estavam gostando de mim? O que é que eu vou fazer? Você vai atrás de baratas, ratos, que legal. Morcegos e tinha mais um aí. Aí eu falei, mas como assim? Mas é uma série de reportagens. Então acho que esse foi um dos maiores desafios também. Entrar em caverna lotada de morcego, principalmente. Fui, né? E aí eu me lembro bem de eu chorando bastante entrando na caverna, e era pro Domingo Espetacular, que é um programa também bastante elaborado, então eu estava com um texto para decorar, literalmente, que um editor tinha escrito e era para ser esse para passagem, né? Aí eu entro nessa caverna e eu falo, tá bom aqui, tá, vai mais para lá, que era para ficar mais perto do morcego, deu para cá, meu Deus. Vai, encosta nele. Aqui neste lugar, quer dizer, aí eu tinha um especialista, e os morcegos passavam para lá e para cá, e eles diziam, socorro, nossa, foi assim, angustiante mesmo a parte dos morcegos. A da barata menos sofrida, a do rato menos sofrida, agora do morcego foi, olha... Chuvou, né? Achei que eu tivesse feito alguma coisa. Agora eles mordem assim mesmo, como a gente acha que morde, tipo vampiro? Não, né? Não. E posso falar que o morcego que tá penduradinho no teto igual um bonitinho,
é frugívoro, mais bonzinho ainda. Agora, frugívoro. se estiver na parede igual uma rã, aí eu E eles são acabo. cegos, né? Eles Isso é só perigoso. seguiam pelo radar deles, né? E o especialista frequência. falava, ele não vai bater em você, mas eu não sei. O que você perguntou? Dentro dessa ideia aí de desafio, né, que vocês passaram, experiências de vida, né? Eu percebo que vocês assim, gostam muito do que vocês fazem. Esse é o problema. Porque me traz problemas. você cria um afeto naquilo, né? E você comentou, né, que um desafio seu foi quando você sentou do lado do Celso Freitas, você falou, nossa, o que eu fiz? Foi Como é que me colocaram aqui? Tem alguma coisa errada, não sei o que lá, né? Hoje você percebe que outras pessoas estão do lado da Adriana Reis? Não, nunca tinha pensado em algo assim, pelo amor de Deus. Boa pergunta. Mas você parou para pensar Não, às mas vezes? acho que ainda não tô nem nesse nível também. Sim. Tá. Ó, tá aqui do lado uma pessoa que quando fala de você para mim, Com certeza. ela fala, Adriana Reis, Vou dar um autógrafo pra ela. verdade. Não, vou falar, ela começou, vou relembrar. Nós começamos o nosso bate-papo aqui, vai estar falando. Olha, quem diria que eu ia estar aqui? Não, tá vendo? Bem lembrado. Exatamente. Porque quantos anos você tem que eu esqueço? Tenho 29. Eu ia falar 12. Tô brincando. Mas me dá- 29, né? Você vê que a gente rodou Você uma hora nasceu em depois, qual nós ano? estamos no mesmo 96. lugar. 96, né? E a Adriana nasceu em que dia e mês? Eu em 6 de setembro de 78. Você é Me sou formei em virginiana? 2003. Sou. E você? Aquela rígida, aquelas assim, que se cobra muito? Não tem manias, não, né? Com certeza eu tenho, Algumas né? só, né? Mas já soltei a rédea faz muito tempo. Tá menos Sim. rígida. Mas bem menos. Tem uma coisa que eu curto na vida de dar leveza a tudo. Adriana Porque tranquila. isso ajuda muito também Adriana naquilo tudo Você que nasceu você dia, estava dia falando. 6, você né? falou, né? Dia 6 de setembro, Você é bem maternal, você tem um lado bem maternal. Ouvi falar que meu ascendente, ouvi falar nada. Eu amo o assunto horóscopo, né? Mas é que Qual eu é fiz teu o mapa ascendente? astral, Escorpião e a Lua Nossa, em que Libra. configuração interessante. É sério? Ixi, eu Lua em não sei Libra. nada Nossa disso. senhora. Não, nossa, eu sou apaixonada É pelo terra e tema. água, né? Terra e É. água. Tem um lado seu bem racional, fixo, né? Mas tem um lado seu assim que encanta, né? É o magnetismo escorpiano. Tá vendo? Só brincar um Falou o pouquinho para Papa. deixar você descontraído. E o seu signo, porque agora estou curiosa? Sagitário. Câncer, Dezembro. ascendente. Dezembro? Câncer, Estou em ascendente? novembro. Não vai chorar, né? Tô brincando. Essa é a fama do câncer, né? Ele não falou se eu sou É rígido. sensível, é muito perceptivo, sente Emoção. muitas coisas. Seu? Eu sou gêmeos. Gêmeos, uma hora é um, uma hora é outro. Vendo? Olha, entendedor. Dupla E personalidade. o seu? Vai Eu sou capricorniana. Capricorniano. capricorniano Você como que explica é? algumas coisas. Ele é bem racional, objetivos Nossa, concretos, racional tem que mesmo. alcançar. Às vezes racionaliza demais, né? O que se cobra muito. E é formiguinha, né? Trabalhador. Não aguenta nunca vi drama. a Tawane demonstrar muita emoção, sabia? Ela não se permite, mas ela tem uma sensibilidade enorme, mas ela não se permite. Eu vou fazer essa menina chorar hoje. Ó, que Agora. leitura, hein? Você viu que ele matou, você falou, ele matou. Conhece a filha. Tem como, e né? as características de signos. Eu acho bem interessante, acho que tem bastante a ver mesmo. Eu queria saber o que vocês acharam do nosso bate-papo, do programa, o que vocês gostariam de sugerir, falar o que o coração de vocês tem para falar desse momento nosso. Vocês são dois Foi amores tão de agradável essa pessoas. conversa nossa, foi tão tranquilo que Foi dá muito vontade de não gostoso. parar mais. Ah, Dá Gente, vontade. rolou um tempão Obrigada. já. E eu sei que a Tawane já está É. desesperada por causa do horário dela. Sim, sim, vamos cumprir o nosso combinado aqui, mas vou começar então falando que eu achei vocês, pessoalmente, amores mesmo Obrigado, de pessoas, obrigado. educados, respeitosos, inteligentes, interessados, com esse propósito tão benéfico para tanta gente, que é essa proposta desse programa, uma conversa tão agradável mesmo, sabe? Obrigado, E tão obrigado. construtiva, deixa algo, né, para todo mundo. Eu vou sair daqui outra pessoa, com algumas lições bem legais, bem boas. Muito Que obrigado. legal. Que legal. E assim, Nós também. daria a sugestão de que vocês seguissem, por favor, com esse trabalho, nesse formato que tá. Vamos Não sim, precisa vamos sim. ser, sabe, cada vez mais profissional Não. e Não tudo tem a menor intenção. planejadinho Não. e roteirizado, né? Eu acho que a Tawane podia não ter vindo hoje, porque ela roubou meu tempo de falar aqui. Mas fazer o quê, né? Aliás, quando ela estava relutante em vir, porque ela está preocupada que ela É. está terminando lá a matéria, e ela falou, não, mas quem tem que brilhar é a Adriana. A Adriana que tem que brilhar, ela que é o brilho. Que Eu falei, generosa. sei, mas vocês duas vão brilhar juntos porque vocês são Claro duas que sim. estrelas. Verdade. E quando você me falou da possibilidade da Tawane vir junto comigo, eu mandei mensagem para ela na hora. Eu falei, menina,
menina, você tava feliz que eu ia? Eu vou ficar mega, ultra Ai, feliz. meu Por Deus. favor, vai ser tão legal. Uma lembrança pro resto da nossa vida dessa participação Com juntas certeza. no programa É do seu legal, pai. legal. Daí ela falou, eu vou ver porque eu tô com problema. Não, eu não quero pressionar então. Só lembre-se que é algo que ficaria para sempre na nossa história, que é um dia diante de todos que você trabalha. Mas fica tranquilo. Bem convincente, excelente argumento. Eu gostei muito, eu gosto muito de conversar esses assuntos que a gente falou, principalmente E ela nem falou de esporte. futebol, que ela gosta. Então, Verdade, a hein? gente nem citou Corintiana, futebol. Vamos ficar Mas, devendo poxa, essa para uma próxima Corintiana. etapa. Queria mandar um abraço solidário aos palmeirenses. Cicatrizem essa ferida, tá tudo bem. Não, mas eu brinco, tenho amicíssimos palmeirenses, mas O editor de imagens é palmeirense, ele vai Pois é. cortar todas as suas É bom falas que no ele- programa. Ah, é? Chupa, Vitinho. Corta Não, ela, mas deixa eu só tenho- eu, hein? Eu gosto muito de futebol, então assim, vários Esporte. times me admiram. Eu gosto da história dos times, gosto da história do futebol. Quer uma camisa do São Paulo? Ai, olha, tá faltando rolo lá em casa. vai Ó, vou te brincar. contar- Olha. Vou te contar rapidinho uma história dela, então, né? Ih, Quero sobre São saber, Paulo. quero Ela saber. era pequenininha. Eu vou guardar Vai aqui na encerrar. manga. Tem duas coisas interessantes dela. Ela era bem pequenininha, quando eu descia ela do carro, né? Ela fazia Xojinha. Desde cedo. Então você vê que essa independência, a coisa de Ai, meu vou Deus. fazer, essa Sozinha, proatividade é sozinha. dela, né? E outra coisa, ela ganhou Opa! do avô uma camiseta do São Paulo. Então, Não isso a gente diga. tem coincidência. São O meu avô era Paulina. muito São Paulino. E nessa era muito nova, enfim, ele falava. A gente tinha muita afinidade, o meu avô. Assim, ele me tratava Era o paterno? muito materno? bem, materno. Materno. E meu avô materno, então ele era muito São Paulino. Então ele falava: você vai torcer para São Paulo pro vovô, né? Poxa. Aí é difícil, eu Olha o criança. tipo de pedido. Não, e Aí, ela enfim, ficou eu anos assim. torcia pro São Paulo nessa Coitada. época. E ela por um ficou anos tempinho. assim. Ele me deu uma camiseta. Aí, em seguida, chegou o Ronaldo no Corinthians. Não, calma aí, mas tem um adendo. É. Ele sempre foi corintiano, minha família é corintiana, meu irmão corintiano. E essa minha afinidade do meu avô sempre durou a vida toda, mas a torcida não. Por um tempinho, quando eu era Aham. nova, sim. Mas foi Eu muita comecei a influência jogar do seu futebol. pai, não? Não. Não, então, eu comecei a jogar futebol e eu sempre admirei muito o Corinthians, porque eu tinha amigos, família e tudo mais, eu gostava, eu não sei, eu acho que o papel da torcida também é muito Algo forte. É Encantava uma ali. coisa que mexe Ela tem o muito. pezinho ali no Por eu é gostar- nós, no- Eu gostava muito de futebol, eu assistia até Série realmente. B, eu assistia tudo quanto era jogo, você sabe, eu acompanhava demais jogo de futebol, joguei Eu não futebol. sabia que você tinha jogado. Joguei até pouco tempo, a empresa jornalismo me Que impediu. posição você jogava? Então, eu joguei muito salão, porque é o que mais tem, né? Sei. Difícil achar campo. e society. Então eu jogava muito de ala, mas aí no society, recentemente, quando eu joguei, eu fiquei mais de pivô ali, aí eu recuei um pouco pra meia, que eu gosto E pivô apanha, É, né? tá vendo? Pivô apanha Todos da apanham, zaga, né? porque tem que É. ter a cobertura dele ali, eu posso receber, passar, eu posso receber, fazer aquela virada famosa do pivô e meter gol. Você tem vídeos e Tenho sede de imagens gol. disso? Tenho. Quero ver. Mostra Mas pra então, Adriana. e aí, nesse tempo aí de comecinho, de começar, né, a jogar futebol, aí eu ficava muito encantada ao mesmo tempo. O hino do Corinthians é lindíssimo, desculpa, Eu não é não por acho, nada, acho mas bem eu achava Mais muito bonito de bonito. todos. E aí, quando veio o Ronaldo, eu já tava começando a pré-adolescência, assim, e aí O goleiro? ele... Não, o Ronaldo Fenômeno. Fenômeno, tá. O Ronaldo. O Ronaldo, quando é o Ronaldo, não tem Já outro. sabemos quem é. E aí, enfim, aquilo foi... Marcou. Aí eu falei, Aí, desculpa, tchau. não dá, não tem como, Então, não mas tem... aí eu complemento o que eu ia falar. Aí ela Ah. chegou um dia em mim e falou assim, pai, eu posso torcer pro Corinthians? Ai, que bonitinho. O meu avô Você já acha que eu tava falei o vivo, quê? né? Não, Eu fiquei torce não. chateada, né, de Não, agora você abandonar. prometeu pro seu filho. Minha mãe, São Paulina, então eu falava, não dá, assim. Aí foi E foi a assim cereja do bolo. Era pra ser a mudança dela Não, no não tem time, como, né? eu sou... No futebol, Então, então ela essa é história interessante. Corintiana e o segundo time de coração dela é o São Paulo, e meu caso é exatamente o inverso. São Paulino e meu segundo time de coração Corinthians por causa do meu pai, das minhas irmãs, que são Pois é. mega Não, aqui é corintianas. Corinthians e ponto final. Agora eu tenho carinho pelos times por causa do futebol. Calma aí. Aqui é Corinthians, não tem como. É Tá assim, ó. bom. Mas enfim, agradeço, gostei muito e acho que a sugestão é continuar, enfim, aperfeiçoar cada vez mais, chamar mais pessoas que conversem com esses assuntos, eu acho que tem tudo a ver. Eu adorei a sua E o participação. mais legal, e eu também acho que bom, é o jeito deles, né? Eles são muito Sim. especiais e autênticos. Não ficam forçando de querer ser o apresentador ou entrevistador, Não. mostrar quem é o titular. Quem está acostumado, que nem se Não, falou no meio da TV. verdade, é Aqui verdade. Pelo amor nós de Deus. trocamos bola É uma um com o outro. Paz, Isso é bom. é. Aqui é Um Corinthians. levanta pro outro. Aqui só na Corinthians. chapa, aqui, só no Um passe. levanta, o tá outro tudo certo. chuta. Parabéns, viu? E mais uma vez, Muito obrigada obrigado, pela gente. tarde gostosa. Então, você quer
agradecer essas duas Olha, eu não tenho preciosidades. palavras para agradecer. Gente, espero que vocês tenham se divertido aí, tanto quanto nós nos divertimos aqui. O papo fluiu maravilhosamente bem. Aprendi um monte. Muito obrigado pelas lições de hoje. As portas estão abertas e queria aqui agradecer você que esteve conosco até agora. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela participação. Venha com a gente nas redes sociais, escrevam lá, critiquem. A gente adora a participação. Muito obrigado. Com certeza, em breve, teremos mais episódios bacanas para vocês. Obrigado. Bom, a nossa audiência, muito obrigado, como o Wilson falou, por essa oportunidade de nós batermos esse papo com duas figuras assim maravilhosas, né? Uma é minha filha, então eu estou assim emocionado de poder estar aqui trocando essa bola com ela. Acho ela uma pessoa inteligentíssima, uma jornalista Puxou o pai. raiz. Obrigado, meu. É mesmo. Uma jornalista assim diferenciada, né? E eu quero agradecer demais por esse nosso bate-papo, todo o esforço que você fez para poder estar aqui com a gente. E Adriana, que querida você é. Imagina. Você é muito querida. Você é uma pessoa com carisma, com uma luz. Verdade. Tem um brilho. E é natural, sabe? O que é legal é que você não força. Ela chega já com esse brilho. Todo mundo aqui no estúdio adorou. Eu percebi, né, como as pessoas te olhavam, né? Uma pessoa diferente, né? Bonita, se posiciona, né? E simples, humilde. Então, Cara, que profissional. É mesmo. Que aprendizado que foi hoje para nós. Muito obrigado. E assim, Muito obrigado por vocês terem encerramos vindo. também com o hino de São Paulo. Pode soltar salve o tricolor paulista. Uai, Chama você VT. não sabe cantar? É o segundo hino mais bonito que tem. O segundo. Chama VT do passado, bem do passado. Desculpa bagunçar o encerramento. Imagina. Tá ótimo, é muito bom. Foi ótimo. muito Como bom. sempre, vocês foram ótimos. Você falou Obrigado, que viu, gente? Valeu, turma. Um abraço. Até a próxima. Fiquem em Obrigada. paz. Thank you.